Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu, mais uma vez contigo, Reverendo Euler Clayton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui na cidade de Barroso, Minas Gerais. Eu lhe convido a tirar um tempo para meditar sobre a Palavra de Deus, para juntos buscarmos a vontade do Senhor para cada um de nós. Se você está vendo hoje, o cenário é um pouco diferente. Normalmente eu estou sempre no púlpito, mas eu quero hoje compartilhar com vocês a visão de uma igreja vazia. Dói. Normalmente sou eu que estou lá de frente para os bancos, vendo-os todos vazios, vendo-os sem ninguém, e isso dói demais no meu coração. Além da saudade dos meus irmãos, a saudade de cultuar junto com eles forma às vezes um fardo pesado, como nós meditamos na sexta-feira, mas Jesus faz com que nós sejamos aliviados de nossos fardos. Então eu gostaria que você tivesse um pouquinho da dimensão de que é estarmos na igreja com ela vazia. Não é fácil para o pastor. Eu acredito que você que é membro desta igreja, ou você que é membro de outra igreja, mas está assistindo e também tem lembrança dos cultos da sua igreja, você entende, olhando para esses bancos, como o culto do Senhor faz falta nas nossas vidas, como a comunhão fraternal, como poder abraçar, poder conversar, poder olhar olhos nos olhos dos nossos irmãos é essencial para que sejamos felizes. Então eu gostaria que você entendesse. Por isso, o fato do pastor hoje não estar pregando no púlpito, e sim aqui embaixo, para que você tenha uma noção de como é triste a visão da igreja vazia. Mas o pastor não está aqui para lamentar e nem para contar tristezas apenas. O pastor também está para agradecer a Deus tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, todo o seu cuidado sobre cada um de nós. E por falar em cuidado, eu quero começar hoje fazendo uma oração de consagração dos dízimos. Você que nos acompanha deve ter percebido que eu não fico pedindo aos irmãos através da internet que mandem dízimos, ofertas e tal. Mas graças a Deus, os membros da nossa igreja são membros conscientes do papel que o dízimo também exerce nisso tudo. E essa semana, já há alguns dias, vinham nos pedindo para que alguém fosse até a casa deles para recolher esses dízimos. E essa semana nossos diáconos, grandes homens aí, Sandro e o Célio, passaram na casa dos irmãos e recolheram o dízimo, e nós ficamos felizes primeiramente com Deus e também com os irmãos que mantêm a sua fidelidade, que mantêm o seu vínculo fiel com Deus. Apesar de nós não estarmos tendo os trabalhos normais de toda a semana, nós continuamos pagando aquilo que precisamos pagar e toda aquela coisa. Eu não vou entrar em muito detalhe para você não pensar que eu estou aqui apelando para que você contribua com a igreja. Não é esse o meu intuito, tanto que não fiz até hoje. Eu estarei apenas fazendo uma oração pela vida dos nossos irmãos dizimistas e ofertantes, para que Deus os continue guardando, protegendo e amparando. Eu peço que você aí onde está, feche seus olhos para falarmos com o Senhor pela primeira vez. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a essa problemática que temos vivido, os teus filhos têm sido fiéis a ti, assim como o Senhor tem sido fiel a nós. Te adoramos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, a ponto, Senhor Deus, de podermos entregar os nossos dízimos e ofertas, na certeza de que seremos guardados e amparados pelo Senhor, que nada nos faltará, pois o Senhor é quem cuida de nós. Então, Deus, nós consagramos dízimos e ofertas que já foram entregues, nós consagramos os nossos irmãos dizimistas e ofertantes a Ti, pedindo que o Senhor continue sustentando-os cada dia, que eles possam se manter firmes e vivos na fé,
e que tenham sempre isto no coração, a gratidão e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, fica aí a nossa oração de consagração dos dízimos, você que dizimou e ofertou, talvez por transferência bancária, ou como foi feito os nossos diáconos indo à sua casa. Você tem sido fiel a Deus e eu tenho certeza que Deus o continuará cuidando de você em todo o tempo. Nós vamos agora para o nosso momento de contrição. Chega um pouquinho mais perto. Nosso momento de contrição. Eu gostaria de ler o texto na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 21 a 25, que diz assim: Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O apóstolo Pedro falando, a conclusão óbvia é que nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, precisamos de remissão, precisamos de perdão. E este é o momento onde eu e você confessamos os nossos pecados ao Senhor, na certeza de que não somos mais ovelhas que não têm pastor. Nós agora, como diz o apóstolo, fomos convertidos ao pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus Cristo, o sumo pastor. E no reconhecimento de que somos falhos, somos frágeis, que somos limitados, e que apesar de lutarmos para não pecar, essa é uma coisa que está em nós. Nós em algum momento falhamos, pecamos. E este é o momento onde eu e você confessamos os nossos pecados ao Senhor e pedimos perdão. Faça isso neste momento, feche os seus olhos, confesse a Deus os seus pecados e peça perdão. Você por alguns instantes não estará me vendo na tela, pois eu irei me ajoelhar para confessar os meus pecados ao Senhor. Faça isso aí também, aonde você estiver. A sentença da graça diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escreveu João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. Eu lhe convido a mais uma vez fechar os seus olhos para juntos agradecermos ao Senhor pelo perdão que Ele nos concede. Sabemos que nada merecemos, sabemos que somos frágeis, pecadores, mas o nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia e perdão.
Ele ouve a nossa triste confissão e nos perdoa. Então feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por tão imenso amor. Senhor, mais uma vez nos dirigimos ao teu trono de graça, na certeza de que quando confessamos os nossos tristes pecados, quando o Senhor ouve a nossa triste confissão e nós de fato estamos arrependidos e de fato, Senhor Deus, não desejamos mais pecar, o Senhor nos perdoa e desses pecados jamais se lembrará. Tende misericórdia de nós, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter um coração puro e um espírito reto. Ajuda-nos, Senhor Deus, a seguirmos firmemente nos teus caminhos. Não nos deixes levar pelo pecado e nem que o nosso coração esteja cauterizado para não sentirmos quando fizermos algo que fere a tua santidade e a tua pureza. Nós lhe agradecemos, Deus, por todo o amor, por todo o perdão, por toda a graça e misericórdia que o Senhor dispensa a cada um de nós. Fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu imagino que você esteja feliz agora. Você está perdoado. E isso é algo que nós precisamos. Nos sentirmos perdoados, porque o pecado faz mal a cada um de nós. O pecado não somente fere a santidade de um Deus maravilhoso como este que nós servimos, mas também nos faz tristes, nos faz sentir a dor que o pecado traz. Então agora nós estamos felizes, pois Deus nos perdoou, nos purificou e nós podemos seguir em frente. Então nós leremos agora o texto da nossa meditação, que encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 10, dos versículos 11 a 18. Evangelho segundo João, capítulo 10, dos versículos 11 a 18. Diz assim a palavra de nosso Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Texto maravilhoso do 5º domingo de Páscoa. Nós ainda estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo e hoje nós temos esse texto extraordinário, texto para o domingo de hoje, que nos fala do bom pastor. Eu gostaria, antes de começar a nossa meditação, que você fechasse os seus olhos para pedirmos a Deus que fale conosco. Senhor, nós louvamos o teu nome, pois a tua palavra é viva e eficaz. Nós lhe agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor há de falar conosco. Nós lhe rogamos, ó Pai, o nosso coração anseia por ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo haja em nossos corações e tenhamos o entendimento da tua palavra, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta oração que te fazemos no nome dele. Amém. Você provavelmente, como eu, tem andado preocupado com uma série de coisas, uma série de situações. Essa situação de coronavírus, às vezes a gente fica até um pouco repetitivo, mas é uma situação tão inédita na nossa vida, é algo tão fora do comum, que a gente acaba que repete mesmo, a gente não tem experiência com esse tipo de situação. E é claro, a nossa cabeça, a nossa mente, muitas vezes, é tomada por uma série de problemas.
econômicos, financeiros, de saúde, família. Todos nós estamos preocupados com os nossos pais, estamos preocupados com amigos, estamos preocupados com uma série de coisas. O trabalho, nós precisamos trabalhar. O trabalho é bênção, o trabalho é algo dado por Deus, tanto que Jesus não chamou ninguém que estava à toa, chamou pessoas que estavam trabalhando. Os profetas não estavam à toa, estavam trabalhando. Então o trabalho é algo extraordinário. Eu sei que talvez muitas pessoas hoje estejam impedidas de exercer a sua profissão, e isso cause uma certa insegurança quanto ao futuro, cause uma certa instabilidade emocional para seguir em frente, para ter fé, para ser quem é, ser uma pessoa de esperança, ser uma pessoa que acredita que o amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. E nós temos vivido esses dias tanto quanto abalados por todas essas coisas. Nós recebemos notícias de pessoas que morreram devido ao coronavírus, mas graças a Deus nós também recebemos notícias de pessoas que foram curadas desse mal, mas ainda assim a gente fica um pouco instável. O nosso emocional às vezes fica um tanto quanto abalado. E nós precisamos e necessitamos da palavra de Deus para nos confortar, nos consolar, nos dar o norte, ser o nosso guia para o amanhã. Para um amanhã melhor, para um amanhã livre dessa pandemia, para um amanhã onde você possa trabalhar normalmente, onde você possa exercer as suas atividades como você fizera até antes dessa situação. E para isso a palavra de Deus é a melhor coisa que nós temos. O texto de hoje é um texto extraordinário que faz nos lembrar até mesmo do Salmo 23, fala do bom pastor. E então, o Salmo 23 também seria um texto para a liturgia de hoje. E João aqui descreve Jesus falando, narrando que ele é o bom pastor. Vamos voltar rapidamente ao texto. O primeiro versículo do nosso texto desta noite, Jesus fala: eu sou o bom pastor. É uma afirmação, Jesus é o bom pastor, ou seja, é um pastor melhor, é um pastor diferente. E no nosso texto nós temos duas figuras que Jesus usa, o pastor e o mercenário. Jesus quer colocar lado a lado tanto aquele que faz o que é correto, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e é o que ele diz ainda no primeiro versículo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, quanto o mercenário, que só quer lucrar, só quer ganhar, só quer tirar da ovelha e não se importa com ela. O mercenário, ele é um contratado, o rebanho não é dele e ele simplesmente vai usufruir e ele vai tirar tudo o que puder para saciar a sua sede. E Jesus é diferente, Jesus é o bom pastor, que não está interessado em explorar nem a mim, nem a você. Pelo contrário, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos dá abrigo, é Ele quem nos leva para o aprisco, é Ele quem nos coloca às margens dos ribeiros d'água, para que possamos saciar e matar a nossa sede. É Jesus quem nos livra do lobo, é Jesus quem nos livra do predador, pois Ele está à frente do rebanho e Ele há de protegê-lo. O mercenário, por outro lado, quando vem o lobo, ele se afasta, porque afinal de contas, o rebanho não lhe pertence. Ele não tem sentimento para com o rebanho. Aquele rebanho pode ser aniquilado pelo lobo e alguém irá contratá-lo para outro rebanho. Então nós temos nesse texto essas duas personagens que Jesus coloca em contraste. O bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que as ovelhas conhecem a sua voz, que cuida delas em todo o tempo, que as protege, que sabe do valor que as ovelhas têm e não está lá apenas para explorá-las, como também o mercenário pelo outro lado. Aquele que não se importa, aquele que não liga, aquele que está apenas lá para cumprir um papel e apenas vai explorar o rebanho. Então nós temos nesse texto essas duas figuras,
o bom pastor e o mercenário. E nós vamos meditar um pouco sobre esse Cristo, que é o nosso pastor, que é aquele que cuida de mim e de você, é aquele que foi ao Calvário, que foi à cruz, que se deu por nós, como o texto mesmo disse, ele dá a sua vida, ninguém pode tomá-la, ele mesmo a dá, e ele mesmo tem o poder de reavê-la. Por isso nós celebramos a Páscoa por tantos domingos, não somente no domingo de Páscoa, mas ele ecoa no nosso calendário por outros domingos, porque a Páscoa é algo tão extraordinário que não cabe num domingo só. É esse Cristo, é sobre esse Jesus, que é o bom pastor, que eu quero conversar contigo nesta noite. É esse Jesus que tem cuidado de mim e de você. E o título é bem óbvio, nem nada mirabolante. O título do nosso sermão nesta noite é Jesus, nosso bom pastor. Sim, Jesus, nosso bom pastor. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse comigo nesta noite, que Jesus, por ser o nosso bom pastor, deu a vida por nós. Sim, cada um de nós. Jesus desceu, despiu-se de sua glória, encarnou como ser humano, como eu e você. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não havia essa alternância, cada hora ele era um ou era outro, não. A gente não sabe explicar de uma forma muito profunda, porque é um mistério. João Calvino vai falar que é um mistério, a comunicação entre as duas naturezas de Jesus. E para nós, de fato, é um mistério. Nós não sabemos dimensionar como funcionava. Mas o importante é que Jesus é Deus e ao mesmo tempo Jesus é homem. Então ele despe de sua glória, encarna como ser humano, vive esta vida cheia de mazelas, cheia de dificuldades que o ser humano vive. Uma vida que tem problemas como eu tenho e como você tem. Uma vida que algumas vezes nos causa temor e uma certa insegurança por nós talvez estarmos um pouco fracos em nossa fé, em nossa confiança em Deus. Jesus se deu por nós, por cada um de nós. Jesus andou nessa terra, foi traído com um beijo por seu amigo, foi traído por outro amigo ao negá-lo 3 vezes. Jesus foi à cruz, foi chicoteado, foi escarnecido, sofreu todas as coisas que nós conhecemos e que nós nos lembramos na sexta-feira da paixão. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. E nós podemos confiar nele. Nós podemos acreditar no seu amor por nós, pois ele foi as últimas consequências por seres como eu e você, cheios de limitações, pecadores, ingratos. Sim, tantas vezes ingratos, recebemos bênçãos de Deus e às vezes sequer um obrigado, ou pelo menos um reconhecimento de que foi Deus quem fez. Alguém ainda vira, tive sorte, aconteceu isso e isso e isso comigo. Às vezes nem somos capazes de dar a Deus o que é dele, gratidão apenas, pelo que ele tem feito por nós. Jesus foi ao Calvário por você e por mim. E nós precisamos entender isso para podermos ter segurança de que ele é o nosso pastor. Jesus foi à cruz, nos remiu dos nossos pecados. Nós fomos separados de Deus lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E nós precisávamos reaver esse relacionamento com Deus, pois é a razão da nossa existência. Viver com Deus e para Deus. Precisamos estar ligados ou religados ao Criador. E Cristo nos proporcionou isso. Cristo, ao ir ao Calvário, nos mostrou a única forma de termos Deus conosco. Parece até um trocadilho, porque Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Mas Jesus é o único caminho para se chegar até Deus, até o seu Criador. Então eu gostaria que você entendesse que Jesus é o bom pastor,
Ele é capaz de se sacrificar, como ele fez, como está escrito no texto que nós lemos. Ele não fugiu diante do perigo, ele não fugiu diante de uma situação terrível. Ele até teve momentos, sim, em que ele parou para refletir, porque Jesus não era suicida. Sim, não era. Jesus não simplesmente veio morrer, eu vou lá, morro, ressuscito e fica tudo ok. Não. Jesus também sofre com a morte. Ele sabe que é algo difícil. E ele vai orar, ele vai falar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas Jesus, obediente ao Pai como era, e comprometido com o seu plano de redenção, não titubeia, não fica indeciso. Ele segue com o plano de Deus e vai à cruz. E é escarnecido. E é zombado, mas é vitorioso. Ao terceiro dia, Cristo ressuscita. Então Jesus é o nosso bom pastor, porque ele foi capaz de dar a vida por mim e por você. Quantas pessoas morreriam por você? Quantas pessoas iriam sofrer uma pena tão terrível em seu lugar? Difícil dizer. Não há amor como o amor de Jesus. Não há exemplo como o exemplo que Cristo nos deu. Amor cabal, amor verdadeiro, que vai às últimas consequências, vai à morte e morte de cruz. Jesus é o nosso bom pastor, porque ele deu a vida por nós. Eu gostaria que você guardasse isso no profundo do seu coração. Uma segunda coisa que nós podemos pensar: Jesus é o nosso pastor, pois ele nos conhece. Uma das coisas que o texto fala é que as ovelhas de Jesus o conhecem, ouvem a sua voz, porque ele conhece as suas ovelhas. E é algo que a gente também precisa entender. Jesus nos conhece plenamente, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas limitações, sabe o que se passa aqui que ninguém mais sabe. Aquilo que você não conta para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu irmão, ou para a sua irmã, quem sabe para a sua avó, ou para o seu avô, ou para um amigo muito chegado. Aquilo que você não conta para ninguém, que só se passa aqui, na sua mente. Jesus sabe. Jesus conhece. E eu acho que isso seria motivo suficiente para Jesus não querer estar conosco. Saber o que se passa aqui, as coisas terríveis que o ser humano pode pensar, todo o nosso egoísmo, toda a nossa raiva, todo o nosso ódio, toda a nossa falta de amor, toda a nossa desesperança, toda a nossa falta de fé, todas as nossas dúvidas em relação a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Sim, tudo isso que se passa aqui, Jesus conhece. E nos conhece melhor do que a nós mesmos, do que nós mesmos nos conhecemos. E ainda assim Jesus não se aparta de nós. Ainda assim Jesus está conosco. E ainda assim Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que desceu e mostrou a sua face para os seres humanos. Ainda assim, Jesus anda comigo e contigo, como ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ainda que tenhamos dificuldade, e você vai ouvir mais uma vez, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode ter a certeza da companhia de Cristo. O bom pastor, ele não abandona o seu rebanho. Ele sabe o momento de levar para tomar água, ele sabe o momento de levar para pastar, ele sabe o momento de cuidar das feridas do rebanho, ele sabe os caminhos pelos quais o rebanho deve trilhar, que não sejam os mais perigosos. O pastor conhece toda a necessidade, conhece muito bem e sabe exatamente o que fazer em cada momento, em cada situação. Então, se de alguma forma você ainda não entendeu que Jesus é o nosso pastor, vale a pena você meditar sobre isso. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele é capaz de conviver contigo 24 horas. É, bem verdade. Eu, assim, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, o Rafael está ali.
tenho os meus filhos, e eu sei que conviver comigo 24 horas não é algo muito fácil. Mas são minha família, me aturam de uma forma ou de outra. Meus pais também passaram aí, também me aturam de uma forma ou de outra. Mas há pessoas que nós não aturaríamos. Quantas vezes você vê até mesmo nas redes sociais, eu não sou obrigado a aturar isso. Eu não sou obrigado a conviver com isso. Me libertei, me livrei. Tchau. Jesus não faz isso conosco. Jesus não nos abandona nem pelo que nós somos, miseráveis pecadores. Sim, miseráveis pecadores, fracos, cheios de dificuldades. E Jesus não nos abandona. Jesus está conosco, apesar de nós sermos quem somos. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa pouca fé num momento como esse, apesar de algumas vezes nós entrarmos em desesperos sem confiar no dia de amanhã, sabendo que o próprio Cristo já disse que cuidaria de nós, que se Deus cuida dos pássaros e das flores, o que Ele não faria por nós, que somos seus filhos? Apesar de nós conhecermos a palavra e ela nos mostrar um Deus de amor, de graça e misericórdia, um Deus que não nos abandona, um Deus que está conosco em todo momento. E aí eu faço referência a outra leitura que seria feita, que é o Salmo 23. Deus está conosco ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos isso, porque Ele está conosco. E esta é a certeza que eu quero repassar para você, quero que você reflita, quero que você medite. Jesus está contigo. Jesus é o bom pastor e não te abandona em momento algum, nem nesse momento difícil que você está vivendo agora, nem nesse momento tão estranho, esquisito, a gente não tem nem como adjetivar, um momento tão diferente na nossa existência. Ainda assim, Jesus continua sendo o bom pastor. Continua sendo aquele que nos protege, que cuida de nós, que está ao nosso lado em todo o tempo. Então, se você tem duvidado, se você tem passado por dificuldades que te levam a questionar se Deus está cuidando de você, se Cristo está ao seu lado, eu quero tranquilizar o seu coração, lhe dando a certeza de que Jesus jamais nos abandona. Jesus é o nosso bom pastor. Não importa o problema que você esteja vivendo, não importa a dificuldade pela qual você passe, seja ela de que ordem for, financeira, emocional, espiritual, seja ela qual for em qualquer área da sua vida, Jesus está conosco, Jesus está contigo. Tenha essa certeza, carregue essa certeza no coração e você terá sempre esperança no dia de amanhã. Pois a palavra de Deus mesmo nos ensina, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e por isso nós não somos consumidos. Certeza, agindo Deus, quem pode impedir? Se Cristo está ao seu lado, se Cristo anda contigo, o que você pode temer? Você não precisa temer nada. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar naquele que te ama, naquele que foi atrás de você. Sim, Jesus é quem deu um passo em nossa direção. Não foi você que escolheu Ele. Ele te escolheu primeiro. Deus nos amou primeiro e enviou Cristo para nos salvar. Tenha certeza, Jesus está ao seu lado em todo o tempo. E a última coisa que eu quero que você pense comigo, que você reflita, medite, é que Jesus é o nosso pastor, porque Ele é poderoso para reaver a nossa vida também. Se você se lembrar, nos últimos versículos do nosso texto, Jesus vai dizer assim, no último versículo, ninguém atira de mim. Vou ler o 17 também. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar
e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. Jesus é poderoso, e isso é algo que nós não podemos deixar passar na nossa mente, questionar o poder de Cristo, questionar o poder de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome sobre o qual todo joelho se dobrará um dia. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem a chave em suas mãos. Não há porta que possa estar trancada para ele, e não há porta que ele feche que alguém abra. Sim, é um clichêzinho que eu me lembrei agora. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas corresponde à realidade. Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. E se você está passando por problema, se você está em dificuldade, se você tem temido esses dias de hoje, se você tem estado intranquilo, se você tem estado desesperado, se você tem estado sem esperança, tenha certeza, Jesus tem poder para mudar a sua história. Jesus é poderoso para transformar a sua trajetória, para transformar a sua vida, e ao invés de você ser uma pessoa triste e a lamentar, você será uma pessoa feliz, cheia de vida, vida abundante, que somente Jesus pode dar. Sim, só Jesus pode dar. O mercenário não está interessado na sua vida. O mercenário não se importa com os seus problemas. O mercenário não se importa com a sua existência. O mercenário ele só quer lucrar em cima de você. O mercenário só quer explorar a sua existência. No entanto, Jesus nos veio dar vida e vida abundante em seu nome. Jesus é aquele que pode transformar toda a nossa existência. Pode fazer deste momento de insegurança um momento onde nós possamos frutificar em fé, nos achegando mais a Deus, vivendo uma vida mais santificada, nos lembrando do que Cristo fez em nossas vidas, do quão poderoso Ele é para realmente reaver a sua própria vida, e Ele pode fazer isso por mim e por você. Ele pode lhe devolver a vida que você talvez esteja sentindo falta, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida na certeza de que Cristo está ao nosso lado, uma vida na certeza de que passamos problemas sim, temos dificuldades sim, mas nenhuma delas pode acabar conosco. Nenhuma delas pode nos derrotar, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se você ainda não entendeu porque Cristo é o nosso bom pastor, uma das coisas a levar em conta é essa realidade. Jesus é poderoso para mudar a sua situação, para mudar a sua história. Aí onde você está, talvez longe de mim, talvez você não esteja nem na cidade de Barroso, mas isso não importa. Jesus é poderoso em qualquer lugar, e em seu nome Ele pode fazer qualquer coisa. Então, se você tem passado por dificuldades, está triste, talvez você tenha perdido alguém nessa pandemia, talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você não esteja trabalhando, talvez você esteja preocupado com outras situações. Creia, Jesus pode mudar isso. Não somente na sua vida, mas na vida de todos nós. Jesus continua sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Jesus continua sendo aquele que venceu a morte e nos deu a vitória. Aquele que nos deixou como legado vida abundante, ou seja, uma vida que não fica restrita a este mundo, mas uma vida tão extraordinária, tão maravilhosa, que ela passa deste mundo para o próximo e vai tocar a eternidade, porque no poder de Jesus, eu e você somos imortais, somos eternos. Então, se você tem tido dificuldade para entender que Cristo tem estado ao seu lado, você precisa entender a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Precisa entender que Cristo está conosco, a não ser que você não confie nele,
A não ser que você não acredite nele. A não ser que para você Jesus seja apenas mais um personagem da história. E ainda um personagem que você pode questionar a existência. Se você pensa assim, aí dificilmente você vai ser consolado pelo que eu estou falando. Mas se você parar para pensar e entender que Cristo é o nosso bom pastor e que as palavras que estão escritas na Bíblia são palavras de Deus e, portanto, são verdadeiras, eu tenho certeza que você terá uma vida melhor. Porque Jesus não nos chamou para sermos sofredores. Pelo contrário, aqueles que têm Cristo como Senhor e pastor são as pessoas mais felizes desta terra. Ainda que passem por dificuldades, ainda que tenham problemas, ainda que alguma lágrima escorra dos nossos olhos, ainda assim nós somos mais do que vencedores por Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Eu quero encerrar aqui a minha palavra, desejando que você entenda a voz do Senhor, que o Espírito Santo haja no seu coração e que você compreenda e tenha a esperança renovada ao saber que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Feche seus olhos, eu vou orar mais uma vez e após a oração estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de saber que pertencemos ao seu rebanho, que somos ovelhas do pastoreio de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos livrou dos mercenários, daqueles que só pretendem explorar, só pretendem usar, só pretendem descartar. Te agradecemos, Deus, pois Jesus não faz nada disso. Pelo contrário, Jesus nos dá vida e vida abundante. Jesus se importa conosco e está ao nosso lado em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua voz e compreender a Tua palavra. Que ela seja aplicada em nossos corações e que faça diferença ao longo desta semana. Que aqueles que estão ao alcance desta live sejam abençoados, protegidos e amparados pelo Senhor. Que tenham certeza que a sua boa mão está os guiando, guardando, protegendo. Dê-nos uma semana abençoada, dê-nos uma semana de paz, tranquilidade e certeza de que não estamos sozinhos. Que apesar desse tempo ser um tempo difícil, o Senhor tem nos mantido firmes na rocha. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado desta igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, e cuidado de outras igrejas ao redor do nosso país. Continua, Senhor Deus, conosco, pois necessitamos de Ti. Esta oração que te fazemos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, está chegando ao fim a nossa meditação desta noite. Oi, dona Ângela, tudo bem? Alexandre, e aí, Alexandre, tudo bem? Ó, sua sobrinha está com saudade. Agradeço a companhia de todos vocês, né? Muita gente passou por aí, não vou conseguir falar o nome de todos, mas eu vi a Andréia, eu vi o Efraim, eu vi uma série de pessoas da igreja daqui de Barroso, da igreja Filadélfia, e vi algumas pessoas da igreja da Posse também. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que vocês tenham uma semana feliz e abençoada. Agradeço a companhia de vocês, o privilégio que vocês me dão de acompanhar esta meditação. Desejo mesmo que Deus continue os protegendo e os guardando. Que essa semana seja uma semana abençoada. Ruth, eu te vi, Ruth. Dá um beijão no seu pai, no seu Graciliano, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês. E eu vou ficando por aqui, na certeza de que o Senhor estará conosco. E aí, primo? Tudo bem, Lico? E aí? Oi, Marlene. Tudo bem, Marlene? Como é que tá? Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Desejo a você uma ótima semana. Você sabe,
terça-feira, às 19 horas, nós teremos mais uma live meditando na palavra do Senhor. Na sexta-feira também, mais uma live meditando na palavra de Deus, porque nós sabemos que somente a palavra de Deus nos sustenta, somente ela nos mantém firmes em momentos tão tribulosos, em tempos tão sombrios como os que estamos vivendo. Ok? Ide em paz, que Deus vos abençoe.